tudo isso que nós vimos serve para a gente conseguir determinar uma escala de temperatura e calibrar um termômetro. Tá? Obviamente que a gente tem as 3 escalas mais utilizadas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, mas nada impede da gente criar uma nova. Você mesmo pode criar uma escala e calibrar a sua maneira. Tá? Como que a gente pode fazer esse processo? É simples. Eu determino pontos de gelo e pontos de vapor, e aí eu vou procurar equivalências a uma temperatura conhecida, né? Uma escala conhecida. Então esse exemplo aqui vai mostrar isso. Tá? Imagina então um cientista, ele construiu um termômetro numa escala própria, que ele chamou de temp. Tá? E aí ele definiu o ponto de gelo dessa escala a 5 graus temp, né? Então vou representar com grau T, e um ponto de ebulição de 125 graus temp, 125 graus T. Tá? E aí, o que a gente vai querer fazer aqui? A gente vai querer encontrar uma relação entre a escala temp e a escala Celsius. Tá? E aí fazer conversões nesses 2 pontos. Tá? Então, para conseguir resolver esse exercício, nós vamos precisar, então, ter aprendido bem o conteúdo anterior da aula, que é simplesmente saber montar uma função termométrica e definir também os fatores de transformação. Deixa eu clicar aqui. Muito bem. Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. A escala Celsius, a gente sabe que quando eu monto a função termométrica da escala Celsius, eu vou ficar com TC dividido por 100. TC dividido por 100. Ok? Isso aqui, nenhum problema para nós até agora, porque a gente já usou isso aqui bem. Tá? Eu vou precisar igualar isso daqui à relação da escala temp. Então, vamos voltar lá nos primeiros slides, tá? Onde a gente definiu a função de temperatura. Cadê? Ele apagou. Tá? Mas a gente sabe que a função termométrica ela é T, no caso vai ser TT, né? Porque a temperatura é em escala temp, menos TG sobre T menos TG. Tá? TT é a temperatura na escala temp, que é o que a gente vai descobrir daqui a pouco. E aqui eu preciso fazer TT menos a temperatura do ponto de gelo dessa escala, que é 5. Tá? Então, vou substituir aqui por 5. E embaixo tem a diferença entre o ponto de ebulição, que é 125, menos 5, que a gente já viu que vai dar 120. Então, eu vou fazer até direto aqui, tá? Porque tá dando problema aqui. Peraí, deixa eu ampliar isso. Pronto, aqui é 120. Aqui é a diferença entre 125 e menos 5. O que eu posso fazer, gente? Eu posso simplificar. 100 dá para simplificar por 20, como a gente fez anteriormente. E 120 também dá para simplificar por 20. De forma que, isso aqui a gente já sabe que dá 5, né? Nós vimos na escala Fahrenheit. Isso aqui dá 5 e 120 dividido por 20 vai dar 6. Tá? Então, a resposta do item A seria essa daqui, ó. Tá? Eu encontrei o fator de transformação entre elas. Basicamente, agora, se eu tiver a temperatura em uma escala, eu posso encontrar a temperatura na outra. Então, para fazer o item B, eu quero saber quanto vale 50 graus Celsius na escala temp. Então, eu vou substituir aqui, onde tem TC, vou substituir por 50. E aí, como é que eu posso resolver isso? Eu posso resolver da seguinte forma. 50 sobre 5
me dá 10, certo? Então eu ficaria com 10 é igual a TT menos 5 sobre 6. Vou passar esse 6 multiplicando para cá, né? Então vou ficar com 60, aqui caiu fora. Vou ficar com 60 é igual a TT menos 5. Então, TT vai ser igual a 60 mais 5, que dá 65 graus T. Ok? Agora, o item C. O que eu quero fazer no item C? Eu quero saber a temperatura correspondente a 104 temp. Então, onde tem TT, eu vou substituir por 104. 104 menos 5 vai dar 99. Então, isso aqui de cima dá 99. Tá? Para resolver isso daqui, a gente vai multiplicar cruzado. Então, vou multiplicar 6 por TC, vai dar 6TC, e 5 vezes 99 vai dar 495. Então, eu vou dividir 495 por 6, isso vai me dar 82,5 graus Celsius. Então, a gente sabe que 104 temp equivale a 82,5 graus Celsius. Tá? Finalmente, o último item, a gente quer saber qual temperatura vale o mesmo, tanto para Celsius quanto para temp. Só para a gente ter uma ideia e relembrar, né? Nós vimos há uns slides atrás, né, quando eu mostrei o meme lá do Coringa, que 0 graus Celsius equivalem a 273 Kelvin. Então, basicamente, a gente quer saber, nessa escala qualquer aqui, na escala temp, qual valor é igual para os dois. Tá? Para fazer isso, a gente vai precisar de novo dessa relação aqui. Tá? Vou jogar para cá. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar dizer que as temperaturas são iguais. Então, para fazer isso, eu não vou chamar de TC e TT. Eu vou chamar simplesmente de T, porque elas têm que ser igual. Tá? Esse T tem que ser igual ao outro. Então, para resolver isso daqui, a gente escreve uma única incógnita. Tá? Então, deixa eu só apagar aqui para não confundir vocês. Vou multiplicar 6 por esse T aqui da esquerda. Eu vou ficar com 6T. Isso vai ter que ser igual a multiplicação de 5 vezes T menos 5. Então, aqui eu vou pôr assim, ó. 5 vai multiplicar, vou colocar entre parênteses para a gente entender o que vai acontecer aqui. 6T mantém, e aí do outro lado, 5 vai multiplicar por T, então eu vou ter aqui 5T, e 5 multiplica por menos 5 também, então aqui vai ficar 5T menos 25. De forma que, agora eu isolo os T's, né? 6T menos 5T, né? Esse cara passou para o outro lado, virou negativo. Isso é igual a menos 25. Então, eu descubro que T é igual a menos 25. Tá? Menos 25 Celsius é menos 25 temp. Na dúvida, para saber se está certo, basta a gente substituir aqui, ó. Menos 25 sobre 5 dá menos 5. Menos 25 menos 5 dá menos 30. Sobre 6 dá menos 5 também. Então, eu tenho uma forma de substituir, que de confirmar, é fazer a substituição pelo valor que eu encontrei aqui, tanto aqui quanto aqui, e essa razão tem que dar a mesma, tá? Tem que dar o mesmo valor. Tá? Então, para fazer o item D, eu vou esquecer que é TC e TT. Vou chamar de uma variável só e resolver um sisteminha para encontrar o valor dela.